Era uma terça-feira abafada, daquelas em que o vento parece soprar só para atiçar os pensamentos. Eu tinha acabado de tomar banho e, enrolada na toalha, abri a janela do quarto tentando espantar o calor e a sensação de inquietude que não sabia de onde vinha. Meu marido ainda não tinha chegado do trabalho, o que não era incomum. Mas naquela noite algo parecia fora do lugar. Havia uma tensão no ar, como se a casa inteira segurasse a respiração. Foi quando vi pela fresta do armário uma pasta escura que nunca tinha notado antes. Peguei a pasta com um misto de curiosidade e receio. Ela estava pesada, como se guardasse algo importante. O couro era velho, mas bem cuidado, e um cheiro de papel antigo escapava por suas bordas. Quando abri, minhas mãos começaram a suar. Dentro, havia fotografias em preto e branco, algumas bem recentes, outras antigas com rostos que eu não reconhecia, mas que pareciam estar sempre ao lado dele. Havia também maços de dinheiro presos com elásticos e papéis com códigos que não faziam sentido para mim. E no fundo da pasta, um revólver pequeno, envolto em um lenço bordado. Fechei a pasta como se ela estivesse quente demais para tocar. Meu coração batia acelerado e a mente buscava explicações racionais. Talvez fosse de um cliente. Talvez ele estivesse guardando para alguém. Eu queria acreditar nisso. Mas a expressão fria dos homens nas fotos, os olhares cúmplices, a forma como ele sempre evitava falar sobre seu passado. Tudo começava a se conectar como peças de um quebra-cabeça que eu jamais quis montar. Naquela noite, ele chegou sorrindo, com o mesmo beijo suave e o perfume amadeirado de sempre. Fingir que nada estava acontecendo foi uma das tarefas mais difíceis da minha vida. Meus olhos tentavam não trair a ansiedade, e minha voz vacilava em perguntas banais. Ele não percebeu, ou fingiu não perceber. Sentamos à mesa, comemos em silêncio e ao fim do jantar, ele disse que precisava sair novamente, que era coisa do trabalho. Esperei ele sair e, sem pensar muito, peguei a pasta e escondi embaixo de uma pilha de roupas no cesto de lavanderia. Eu precisava entender aquilo, mas ainda não sabia como. Sentia que a partir daquele instante minha vida estava prestes a mudar. E o que antes era apenas um incômodo no peito agora se tornava um medo real, denso, que me fazia olhar para cada canto da casa como se tudo pudesse ter outro significado. Naquela noite quase não dormi. O barulho dos carros na rua, os passos de vizinhos, até o latido dos cães pareciam alertas. Eu, que sempre me senti segura ao lado dele, agora passava a desconfiar até do modo como ele segurava os talheres. Lembrava de suas viagens repentinas, das ligações que atendia em voz baixa, dos amigos que nunca conheci pessoalmente. O que mais eu não sabia? O telefone tocou por volta das 2 da manhã. Não atendi, apenas observei a tela piscando com um número desconhecido. Ele não voltou para casa naquela noite. Quando amanheceu, o silêncio ainda pesava sobre a casa como um cobertor de concreto. Foi ali, sozinha na cozinha, com uma xícara de café intocada nas mãos, que percebi, eu não conhecia o homem com quem me casei. E agora precisava decidir o que fazer com essa verdade. No dia seguinte, a primeira coisa que fiz foi trancar a porta assim que ouvi o clique da fechadura. Ele chegou por volta das 8, exausto, com o rosto sério e marcas de noites mal dormidas. Disse que havia dormido no escritório porque surgiu uma emergência de última hora. Eu assenti silenciosa, e ele sequer percebeu minha expressão dura. Era como se ele contasse com o fato de que eu nunca questionava demais. Mas agora, isso mudaria. Esperei ele ir tomar banho e pela primeira vez, vasculhei a bolsa dele. As mãos tremiam, o coração batia na garganta. Entre os papéis de trabalho, encontrei um cartão com um nome em italiano e o símbolo de uma empresa de transportes que eu nunca tinha ouvido falar. Tirei uma foto, escondi tudo como estava e quando ele saiu do banheiro, sentei na cama fingindo estar distraída com o celular. Ele me beijou na testa e saiu para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Passei o resto da manhã pesquisando. A tal empresa de transportes parecia legítima, mas em fóruns obscuros da internet encontrei menções suspeitas. Tráfico, lavagem de dinheiro, envolvimento com facções. O nome no cartão aparecia em notícias antigas, sempre ligado a crimes financeiros e investigações paradas. E o pior, em uma das fotos de arquivo havia um homem ao fundo que se parecia demais com meu marido, só que mais jovem com outro nome. Senti o mundo girar. O café esfriou sobre a mesa, e minhas pernas pareciam não obedecer. Eu me perguntava há quanto tempo ele vivia essa vida dupla. Teria ele me usado como fachada? Um disfarce perfeito para um homem que precisava parecer respeitável? Ou havia em algum momento um amor verdadeiro entre nós? Porque até aquele momento eu jamais duvidara de seu carinho, de seu cuidado diário, mas agora tudo estava em xeque.
Decidi visitar a sogra, uma senhora doce, que sempre me tratou como filha, mas que raramente falava do passado do filho. Levei flores como de costume, e entre uma xícara de chá e outra, arrisquei uma pergunta: seu filho já teve outro nome quando era mais novo? Ela congelou por um segundo. Depois, disfarçou com um sorriso e disse que todo jovem tem fases. O passado ficou para trás, murmurou, e mudou de assunto. Mas seus olhos haviam respondido antes da boca. Na volta para casa, o céu desabou em uma chuva pesada, daquelas que limpam o chão, mas sujam a alma. Entrei ensopada, tirei os sapatos na porta e fui direto até a pasta escondida. Peguei novamente aquelas fotos, reparei melhor nos detalhes. Um dos homens estava de braços dados com uma mulher loura, elegante, que eu já vira em outro lugar. Lembrei então de uma noite meses atrás, quando jantávamos fora e ele parou de repente ao vê-la em outra mesa. Ele disse que era só uma conhecida antiga. Agora eu duvidava. Cada vez mais eu sentia que algo muito maior estava sendo escondido de mim. E o que era mais assustador é que, ao invés de querer fugir, uma parte de mim queria saber mais. Queria entender tudo. Era como um livro proibido que eu não conseguia parar de ler, mesmo sabendo que a próxima página podia mudar minha vida para sempre. No fundo, talvez eu estivesse mais envolvida do que imaginava. A partir daquele dia, passei a observar cada gesto dele com outros olhos. Cada palavra dita, cada silêncio prolongado, cada sorriso calculado. Era como se eu estivesse conhecendo um novo homem, ou melhor, desvendando o que sempre esteve ali, camuflado sob a pele do marido atencioso. E curiosamente, quanto mais o mistério se revelava, mais eu me sentia atraída por ele. Era assustador, mas ao mesmo tempo, excitante. Naquela noite, depois do jantar, ele se sentou ao meu lado no sofá e puxou minha mão com carinho. Olhou nos meus olhos com aquele olhar que antes me tranquilizava, mas que agora parecia esconder labirintos. Perguntou se estava tudo bem, e eu hesitei por um segundo antes de responder. Era um jogo perigoso. Eu sabia que se demonstrasse desconfiança, ele poderia recuar. Mas se fingisse demais, talvez perdesse a chance de arrancar alguma verdade. Você nunca fala sobre sua juventude, comentei, sorrindo com suavidade, como se fosse só curiosidade boba. Ele deu uma risada seca, desviou o olhar e disse que o passado era complicado, que havia feito escolhas difíceis, mas que agora queria apenas viver em paz comigo. Sua voz tremia de leve, o que não combinava com aquele homem sempre firme e seguro. Havia algo ali, uma brecha, e eu precisava explorá-la. Na madrugada, acordei com um som vindo do escritório. Me levantei descalça, pisando leve como um gato. A porta estava entreaberta, e ali dentro ele falava ao telefone em outro idioma. Seu tom era sério, direto, sem hesitação. Quando desligou, ficou parado por alguns segundos, olhando fixamente para um quadro na parede. Depois, abriu um compartimento secreto atrás do quadro, algo que eu nunca tinha notado, e guardou um envelope grosso lá dentro. Só então voltou para o quarto e deitou como se nada tivesse acontecido. Esperei ele dormir profundamente e me aproximei do quadro. Minhas mãos tremiam, mas minha mente estava em chamas. Quando abri o compartimento, encontrei passaportes com nomes diferentes, chips de celular, mais dinheiro e algumas cartas escritas à mão, em uma caligrafia feminina. Li apenas uma. Era de alguém que claramente o conhecia bem, que o chamava por outro nome e falava em reencontros quando tudo estivesse limpo. Meu coração apertou. Quem era ela? Voltei para a cama, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para ele, dormindo tranquilo, como se fosse apenas o homem que sempre me abraçava nas noites frias. Mas agora eu sabia, ali ao meu lado, repousava um homem com um passado perigoso, talvez criminoso, e ainda assim, eu não conseguia odiá-lo. Pelo contrário, uma parte de mim se sentia viva como nunca antes. Era como viver em um filme, onde o mocinho também era o vilão. Nos dias seguintes, comecei a perceber como ele manipulava situações com facilidade. Era gentil com todos, mas sempre deixava claro, sutilmente, que não era um homem comum. Seu charme era magnético, quase hipnótico. E agora eu via tudo sob uma nova luz. Os amigos que vinham visitá-lo, os presentes caros sem motivo, os sumiços repentinos. Tudo fazia sentido. E mesmo sabendo que eu estava mergulhando num mar revolto, decidi continuar nadando. Foi numa tarde de sexta-feira que ele apareceu no meu trabalho, algo que nunca havia feito antes. Estava vestido com uma elegância discreta, mas seu perfume chegou antes dele. As colegas do escritório suspiraram, e eu mesma senti o coração bater mais rápido, embora estivesse mergulhada em dúvidas e segredos. Ele me convidou para almoçar fora, insistiu com aquele sorriso que derretia qualquer resistência. Aceitei, talvez pela curiosidade,
Talvez porque, no fundo, eu queria ver até onde aquilo iria. O restaurante era discreto, elegante, escondido numa rua arborizada da cidade. Um garçom o cumprimentou com reverência, chamando-o por um nome diferente, o mesmo que vi em um dos passaportes escondidos. Ele disfarçou, mudou de assunto com destreza. Mas aquilo me fez entender que ele era mais do que parecia. Um homem com 2 nomes não vive apenas uma vida. E mesmo assim, ali estava eu, encantada, presa no jogo. Durante o almoço, ele foi mais aberto que o de costume. Falou de decisões que tomamos na juventude e das marcas que essas escolhas deixam. Não citou nada diretamente, mas suas palavras tinham camadas. Ele me olhava de um jeito que me deixava vulnerável, como se soubesse que eu já tinha descoberto parte da verdade e estivesse me testando. Senti pela primeira vez que nossa relação tinha deixado de ser um casamento comum. Agora éramos 2 jogadores num tabuleiro onde a confiança era a peça mais frágil. No caminho de volta, paramos num mirante afastado. O céu estava nublado, e o vento carregava um cheiro de chuva e folhas secas. Ele encostou no carro, acendeu um cigarro e ficou em silêncio. Quando falou, foi quase num sussurro. Se eu te contasse quem eu realmente sou, você ficaria? A pergunta me cortou por dentro. Eu não tinha resposta. Apenas o encarei, tentando entender se era um aviso ou um pedido. De volta à rotina, minha cabeça não parava. Cada lembrança nossa passava a ser revisitada com outros olhos. O dia em que me pediu em casamento. Será que foi amor ou conveniência? Os encontros com pessoas misteriosas seriam só negócios ou alianças perigosas? E o mais confuso era perceber que, apesar de tudo, meu desejo por ele só aumentava. O perigo tem um perfume próprio, inebriante, quase impossível de resistir. Ele começou a me tratar de maneira diferente. Mais protetor, mais presente. Como se soubesse que eu estava por dentro de algo e tentasse me reconquistar por antecipação. E eu me deixava levar. Havia uma tensão no ar, uma espécie de jogo silencioso entre nós. Eu via seus olhos escaneando meus gestos. Ele sabia que eu escondia perguntas. E eu sabia que ele escondia muito mais do que respostas. Certa noite, ele me levou para um hotel no campo, dizendo que precisávamos de um tempo longe de tudo. A vista era deslumbrante, o clima perfeito, mas o que me prendia ali era a companhia dele. E naquele quarto silencioso, à meia luz com a lareira acesa e a chuva batendo nas janelas, eu vi o homem que amava e o estranho que temia, fundidos num só. E pela primeira vez me permiti não fugir, não perguntar, apenas sentir. Aquela noite no hotel ficou gravada na minha pele como um segredo íntimo, impossível de apagar. Quando acordei, ele já estava em pé, olhando pela janela, com um roupão entreaberto e uma expressão pensativa. A luz da manhã desenhava seus traços como se ele fosse parte da paisagem. Eu não disse nada, apenas observei em silêncio, tentando entender se o homem que estava ali era o mesmo com quem dividi os últimos anos, ou se eu jamais o conheci de verdade. Na volta para casa, tudo parecia mais denso. O som dos pneus na estrada, o rádio em volume baixo, nossas mãos entrelaçadas. Havia ternura, mas também havia tensão. Eu sentia que ele queria dizer algo, mas hesitava. Era como se estivesse me testando, esperando o momento certo. E confesso, parte de mim já não queria mais saber de verdades absolutas. Talvez, depois de tudo, eu estivesse começando a me acostumar com a escuridão. Nos dias seguintes, ele passou a me envolver ainda mais na sua rotina. Me apresentava como esposa exemplar, mas havia sempre uma pontada de orgulho possessivo em seu olhar quando me via conversando com outros homens. Certa vez, ao sair de uma loja, percebi que estávamos sendo discretamente seguidos por um carro preto. Quando comentei, ele apenas respondeu com um sorriso enigmático: "Não se preocupe, eles estão comigo." Aquilo me arrepiou. Mesmo com o medo crescendo dentro de mim, minha atração por ele só aumentava. Era como um ímã, quanto mais percebia os riscos, mais sentia vontade de estar perto. Havia algo quase hipnótico em sua forma de me proteger, de me olhar como se eu fosse o bem mais precioso em um mundo de ameaças. E essa sensação de ser desejada, de ser colocada no centro de tudo, me envolvia feito um véu sedutor. Mas o medo também deixava marcas. Comecei a ter pesadelos. Sonhava que estávamos fugindo, ou que eu via sendo levado por homens armados, ou ainda que ele desaparecia sem deixar rastro. Acordava suada com o coração aos pulos. Ele sempre me abraçava sem perguntar nada. Apenas dizia que eu estava segura, que ninguém me tocaria enquanto ele estivesse vivo. Mas, e se ele não estivesse mais? Numa noite em que ele saiu às pressas, deixei o medo falar mais alto.
Abri novamente o compartimento secreto e tirei uma das cartas da mulher misteriosa. Li e reli cada palavra. Ela falava em saudade, em encontros escondidos, em uma promessa feita antes de tudo. Mudar. A assinatura era apenas uma inicial. D. Fiquei com aquilo preso na garganta. Quem era essa mulher? Ainda fazia parte da vida dele? Ou era apenas mais um eco do passado? Naquela mesma noite, ele voltou diferente. Mais calado, mais sombrio. E quando me abraçou, senti um tremor discreto em seus braços. Era a primeira vez que ele mostrava fragilidade. Não perguntei nada. Apenas fiquei ali em silêncio, sentindo que aos poucos, ele também se despia das armaduras. Talvez porque soubesse que eu já o amava até com seus segredos. Ou talvez porque finalmente ele também estivesse com medo de me perder. Acordei antes dele naquela manhã, e fiquei olhando seu rosto adormecido como quem observa um enigma. Havia linhas de cansaço, pequenos vincos no canto dos olhos, sinais de quem vive no limite, mas também havia uma ternura discreta, que só aparecia quando ele estava em paz. Me peguei imaginando como teria sido nossa vida se tudo fosse diferente. Se ele fosse apenas um homem comum. Mas no fundo, será que eu ainda o amaria do mesmo jeito? Passei o dia tomada por um conflito que me consumia por dentro. Eu sabia que havia chegado a um ponto sem retorno. Já não era mais uma questão de descobrir ou esconder verdades. Agora a escolha estava nas minhas mãos: continuar ao lado dele, aceitando aquele mundo perigoso, ou dar um passo para trás e salvar a mulher que eu era antes. Mas qual das duas versões de mim era mais verdadeira? À tarde recebi uma ligação inesperada. Uma voz masculina grave, educada demais para ser casual. Disse que sabia quem eu era, e que achava melhor conversarmos pessoalmente. Marcou o encontro num café discreto, prometendo que não haveria ameaças, apenas verdades. Pensei em não ir, mas a curiosidade foi maior, e talvez, no fundo, eu estivesse esperando por isso. Algo que me obrigasse a decidir. O homem era alto, de cabelos grisalhos e terno impecável. Parecia um advogado ou um político, mas seu olhar frio denunciava outra coisa. Disse que conhecia meu marido desde os tempos em que ele era apenas um garoto promissor com sede de poder. Falou com respeito, mas também com um certo tom de aviso. Ele está envolvido em algo que não tem saída fácil, disse. E às vezes, as pessoas que ele mais ama são as que mais correm risco. Saí de lá em choque. Não era uma ameaça direta, mas a mensagem era clara. Eu estava no centro de algo maior do que imaginava. E o pior, ele parecia saber que mesmo com tudo, eu ainda hesitava em deixá-lo. Caminhei pela cidade com o coração apertado, olhando para rostos desconhecidos como se todos fossem cúmplices de algo. E pela primeira vez, me perguntei se o amor era suficiente para justificar aquele tipo de vida. Quando cheguei em casa, ele já me esperava, sentado na varanda com um copo de uísque na mão e o olhar perdido no horizonte. Ao me ver, levantou-se e caminhou até mim. Precisamos conversar, disse, com a voz mais séria que já ouvi. Sentamos. Ele não fugiu mais. Contou parte do que eu já sabia, confirmou outras suspeitas, e me pediu perdão por nunca ter conseguido sair daquele mundo. Mas com você eu tentei, confessou. Fiquei em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Olhei para ele, aquele homem que me fazia sentir viva, desejada, protegida, e também apavorada. As palavras vieram aos poucos, mas com firmeza. Eu te amo, mas não posso fingir que nada disso me afeta. Preciso pensar em mim também. Preciso saber se ainda posso me olhar no espelho depois de tudo isso. Ele assentiu, como quem já esperava aquela resposta. Mas seus olhos, aqueles olhos me imploravam para ficar. Foram dias de silêncio. Ele não insistiu, nem tentou me convencer. Respeitou meu espaço, mas seus olhares eram carregados de uma melancolia silenciosa, como quem já havia perdido algo precioso. Eu continuei na casa, ainda incapaz de me afastar completamente, mas emocionalmente distante. Cada canto da sala, cada peça de roupa no armário, parecia conter uma lembrança diferente, e um novo dilema. Na tarde de uma terça-feira nublada, alguém tocou a campainha. Fui atender sem esperar nada de especial, mas o que vi do outro lado da porta fez minhas pernas fraquejarem. Uma mulher, loira, com presença marcante e um sorriso indecifrável. Seus olhos analisaram meu rosto como quem mede um adversário. Sou uma velha amiga do seu marido, disse com voz firme. Antes que eu respondesse, ela entrou, como se já conhecesse cada centímetro daquela casa. Ela se apresentou apenas como D, a mesma letra da carta que encontrei escondida. Meu coração disparou. A presença dela ali não era casual. Sentou-se no sofá com a confiança de quem já fez isso antes e cruzou as pernas lentamente. Sei que você já sabe de muita coisa, começou, mas há coisas que ele nunca teve coragem de contar.
coisas que talvez mudem sua decisão de ficar ou ir, e por um segundo, senti que o jogo estava prestes a virar. Com um tom calmo, quase elegante demais para o conteúdo, ela revelou que foi amante dele por anos, muito antes de mim, e que nunca aceitou o fim. Disse que ele prometera fugir com ela, começar uma nova vida longe de tudo. Mas então, segundo ela, eu apareci e estraguei os planos. Seus olhos brilharam com algo entre dor e vingança. E então veio o golpe. Ela tinha provas, fotos, gravações. E queria algo em troca para manter tudo longe da polícia e da imprensa. Fiquei em choque. Ela falava com uma frieza que me gelava a espinha. Não gritava, não ameaçava em voz alta, mas cada palavra era uma lâmina disfarçada em veludo. Quando perguntei o que exatamente ela queria, ela apenas sorriu. Quero o que é meu por direito. Ou ele volta comigo, ou o mundo inteiro saberá quem ele realmente é. E se ele for preso, meu bem, você será levada junto. Afinal, é cúmplice agora. Gostando ou não. Depois que ela foi embora, sentei no chão da cozinha e chorei. Chorei por tudo. Pelo amor que me escapava entre os dedos. Pela mulher que me tornei. Pela dor de não saber mais quem era a vítima e quem era o culpado. E acima de tudo, por perceber que mesmo cercada por mentiras e perigos, eu ainda amava aquele homem. Quando ele chegou, eu já o esperava. Contei sobre a visita palavra por palavra. Ele não negou, apenas respirou fundo e se aproximou devagar, ajoelhando-se diante de mim. Eu estraguei muita coisa na minha vida, disse. Mas com você, eu juro que tentei fazer tudo diferente. Mas talvez seja tarde demais. A pergunta agora era, até onde eu estaria disposta a ir por ele? Naquela noite não dormimos. Ficamos em silêncio, lado a lado, ouvindo a chuva cair lá fora como se cada gota marcasse o fim de algo. Ele segurava minha mão com força, como se tivesse medo que eu escapasse de repente. E talvez tivesse razão. Eu estava entre duas versões de mim, a mulher que buscava segurança e a mulher que, contra todas as razões, desejava o homem perigoso ao seu lado. Na manhã seguinte, ele me acordou com um gesto inesperado. Estava pronto para partir. Disse que deixaria tudo para trás, inclusive a mim, se isso significasse me proteger. Você não merece carregar esse fardo, sussurrou. Mas a forma como ele me olhava dizia outra coisa. Ele queria que eu o impedisse. Que dissesse para ele ficar. Que escolhesse o amor acima de tudo. E naquele momento percebi que a decisão estava em minhas mãos. Pedi que ele me contasse tudo, sem rodeios. E ele contou. Confessou crimes antigos, alianças perigosas, mentiras que precisou sustentar por anos. Falou também dos momentos em que quase fugiu, que quase abandonou tudo por mim. Mas havia dívidas com o passado que não se apagam com palavras. Eu escutei cada frase com o coração em pedaços, mas sem desviar o olhar. No fim, ele me perguntou se eu ainda conseguia amá-lo. Minha resposta veio sem pressa, mas com a firmeza de quem já sofreu o suficiente para entender o valor da escolha. Eu te amo. E não vou fingir que isso não me destrói por dentro. Mas amar você também me fez mais forte. E se vamos pagar um preço por isso, que seja juntos. Porque o amor, quando é verdadeiro, também sabe sobreviver ao perigo. Foi quando o inesperado aconteceu. A mulher, Dee, apareceu novamente. Mas dessa vez diferente. Com o rosto pálido trêmulo. Algo tinha acontecido. Um dos homens da organização, um antigo rival dele, havia descoberto o envolvimento dela em chantagens, e agora sua vida também estava em risco. Ela implorou por ajuda. E ali, diante de mim, ele fez a escolha mais difícil, salvá-la. Mesmo sabendo que ela tinha feito conosco. Partimos juntos naquela noite. Não para fugir, mas para resolver tudo de vez. Houve encontros tensos, acordos silenciosos, e um último confronto com o passado que ele tanto tentou enterrar. Eu estive ao lado dele o tempo todo. Pela primeira vez, ele deixou que eu participasse, que eu visse o que ele enfrentava. E quando tudo terminou, quando os perigos foram silenciados, voltamos para casa, mais inteiros, mais reais. Hoje, a casa está mais silenciosa, mas carrega uma paz que antes não existia. Vivemos com mais cuidado, com olhos atentos ao que pode vir, mas vivemos. Ele largou aquele mundo sombrio, com consequências que ainda estamos aprendendo a lidar. E eu escolhi ficar, porque às vezes, o verdadeiro amor não é aquele que nos leva para longe do perigo, é aquele que nos ensina a enfrentá-lo de mãos dadas.